Hoje a gente trouxe uma verdadeira lenda da área de liderança. O nosso convidado é mentor de líderes com experiência de mais de 25 anos na área. Ele já atendeu mais de 500 empresas, é professor e referência mundial quando o assunto é gestão de conflitos. Ele é pós-graduado em psicologia comportamental e autor do livro Sonhar é Preciso. Além de tudo isso, gera um conteúdo imperdível no Instagram e no YouTube, que você pode segui-lo também. Então, com você, gente, temos a honra de chamar aqui no Conversa Segura Flávio Lettieri. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer te receber aqui. O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite, pelo carinho da apresentação. Estavam falando aí, eu pensei, será que todo esse cara sou eu? Gente, obrigado, viu? Não tem essa falsa modéstia aqui não, viu? Porque seu currículo tá recheado de coisa que a gente nem falou aqui, para ser bem sincera. E o YouTube, então? Conta aí pro Mas pessoal um pouquinho do que você compartilha nas redes sociais, quais assuntos você aborda, que eles também já correm para lá, já se inscrevem no seu canal antes da gente começar. Eu sou um apaixonado por liderança. Eu acredito muito que o sucesso das empresas, aliás, o que faz a diferença nas empresas que vão crescer, que vão se dar bem, que vão prosperar, e aquelas que ficam pelo meio do caminho são as pessoas, e mais especificamente os líderes dessas empresas. Então tem alguns anos, não vou contar tantos porque o meu cabelo branco já entrega, mas são alguns anos estudando isso, colocando em prática. Então é isso que eu faço no meu dia a dia. Eu desenvolvo líderes nas empresas, eu tenho os meus programas presenciais, e hoje eu compartilho bastante conteúdo também nas redes, no Instagram, @LettieriFlávio, e no meu canal do YouTube, que é o Flávio Lettieri. É só a ordem invertida. Maravilha. E, Flávio, já para a gente começar aqui, já pegando fogo, por que lidar com pessoas é tão difícil? Por que liderar é tão difícil? Rapaz, espera lá, vamos por partes. É difícil? Eu não sei se é difícil, não. Eu acho que lidar com Não, pessoas é pessoas tão são bacana. difíceis. Não, pessoas são maravilhosas, gente. Pessoas são incríveis. O fato de você lidar com a diversidade, de você ter que entender o outro modelo mental para você conseguir chegar nos melhores acordos, isso é maravilhoso. Tem desafios, com certeza, porque a gente pensa diferente, né? Mas é que é o lado É. bom, gente. Imagina que coisa chata que ia ser o mundo se todo mundo pensasse do mesmo jeito, a mesma coisa. Então a dificuldade ou o desafio está aí. Mas uma coisa que eu aprendi, gente, é que compensa muito você conseguir lidar com as pessoas de uma forma bacana. Certo, então existe uma habilidade que as pessoas já nascem sabendo ou tem como desenvolver, assim, essas técnicas de lidar com pessoas, de ser um bom líder. Quem não é um bom líder ainda é um caminho perdido ou tem como melhorar? Boa pergunta, porque assim, acho que essa é uma das perguntas que mais me fazem, sabia, Maria Helena? Se as pessoas nascem líderes ou se isso é possível desenvolver. E Aham, ainda bem que eu acredito no segundo formato, porque senão meu trabalho não faria sentido. verdade. Eu realmente nunca vi nenhum estudo que comprovasse que existe um fator genético para a liderança. Não existe isso, tá? Todo mundo nasce, a criancinha nasce ali, não está pronta. É óbvio que as condições de vida que cada um tem, as experiências que cada um tem, até a chamada janela da adolescência, vão Uhum. impactar naturalmente numa maior predisposição, numa maior facilidade que algumas pessoas têm para lidar com algumas habilidades, como comunicação, tomada de decisão, inteligência emocional. Então, isso você vai formando ao longo da sua existência. Agora, qualquer pessoa, em qualquer idade, pode sim desenvolver essas habilidades. Eu não só acredito nisso, gente, como eu tenho provas todo santo dia de que pessoas se tornam líderes melhores. Isso é um fato, não tenho dúvida nenhuma disso. E quem aprende, assim, quem tá num cargo que precisa lidar com pessoas, que precisa exercer uma autoridade, assim, quais benefícios que essa pessoa colhe durante esse caminho, se ela souber liderar melhor? Qual é o fruto maior que ela pode encontrar? Eu acho que são alguns, mas como é gostoso você estar à frente de uma equipe e você sentir que aquelas pessoas te respeitam. Que aquelas pessoas, elas não precisam que você dê uma ordem, que você dê um comando, que não é uma relação de obediência, mas que é uma relação de respeito, uma relação de admiração, uma relação de confiança que se estabelece a partir da relação humana que se cria, e aí as pessoas seguem aquilo que você fala. Não porque Não é você tem só um por cargo, medo, né? não porque você tem um cargo ou porque você impõe um medo, mas porque você tem a confiança das pessoas. Então as pessoas vão te ouvir, elas vão seguir.
Isso é fácil? Claro que não é fácil, mas insisto com vocês, é absolutamente possível. E aí, assim, e para o nosso ouvinte que já estudou muito segurança do trabalho, já estudou muito todas as normas das NRs e etc, 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 e nunca estudou liderança. Como é que ele parte do zero? O que ele deveria fazer? O que ele deveria se preocupar? Porque, assim, a gente sabe que tem muita gente que trabalha com isso e não se atenta a esses detalhes e, por Já é consequência, não consegue ser tão efetivo no seu dia a dia como uma consequência dessas escolhas. Ele já é líder, mas nunca estudou a liderança, né? Ele muitas vezes está preocupado com outras coisas primeiro. Eu diria que, aliás, eu falo isso muito para as pessoas, tem muito chefe por aí. Líderes são poucos. O chefe é uma questão de cargo, a empresa te colocou naquele cargo e você tem aquela patente. Agora, a liderança, que envolve a influência, que envolve você realmente ter essa conexão com as pessoas, não é para qualquer um. Agora, por onde a gente começa? O primeiro ponto é a tomada de consciência. Quando você passa a entender que por trás do seu cargo existe uma responsabilidade e que essa responsabilidade exige de você uma preparação, quando essa consciência vem, você dá o primeiro passo. O problema é que tem muita gente que ainda se apega no cargo. Só que o mundo mudou. Há 50 anos atrás, aquela lei do manda quem pode, obedece quem tem juízo, estava tudo bem. Hoje, nós estamos vivendo um mundo completamente diferente. A gente já vivia isso há 10 anos atrás e agora, nesse mundo pós-pandemia, é absurdamente diferente a forma como as pessoas elas se engajam nos processos. Cada vez mais as pessoas precisam encontrar sentido naquilo que elas estão fazendo, elas precisam encontrar ressonância com os valores que elas têm dentro de si, e isso é só um líder que realmente está preparado para a comunicação, para engajar as pessoas, para tocar nos motivadores, que vai conseguir ter esse eco das pessoas que estão do outro lado. É tudo que eles precisam, né? Quem trabalha com segurança precisa disso o tempo inteiro. E dentro da liderança, o que significa fazer uma gestão de conflitos? Bom. Eu poderia responder para vocês de várias formas, Maria Helena. Primeiro, eu poderia dizer que assim é algo absolutamente imprescindível, porque a partir do momento que existem pessoas no ambiente de trabalho, e eu falei que pessoas são ótimas, mas existe o outro lado, que é juntou pessoas, você vai ter conflito. Isso é inerente à relação humana, tá? E aí fazer a gestão de conflitos, eu entendo em duas dimensões. Eu sempre gosto de separar a dimensão intrapessoal, que é aquilo que está dentro de mim, e a dimensão interpessoal, aquilo que está na relação com os outros. A gente tem um senso comum equivocado que pensa que gerenciar conflito é cuidar do conflito do outro. Não necessariamente. A gestão de conflito começa no conflito que eu sinto, que eu experimento. Então, o que é o conflito em si? É um desconforto que eu sinto aqui dentro em função daquilo que o ambiente me traz. E na relação com o outro, é a partir daquilo que o outro fala, daquilo que o outro faz. Só que aquilo que o outro fala e aquilo que o outro faz é uma responsabilidade do outro. Agora, o que eu sinto diante disso é a minha responsabilidade. Então, gerenciar o conflito começa na minha capacidade de lidar com as minhas emoções diante daquele cenário. E o líder, quando ele não consegue gerenciar o conflito nele, ele não consegue gerenciar o conflito na equipe. Então, primeira dimensão aqui. Agora, na segunda dimensão, é você, enquanto líder, ser aquela voz, eu diria que é aquela voz da sabedoria, aquela voz do bom senso, que traz as pessoas à razão para que elas consigam focar naquilo que é o objetivo comum, naquilo que nós realmente precisamos fazer juntos para chegar aonde nós queremos chegar. Então, a gestão de conflitos envolve essas duas dimensões. Não sei se eu fui professor demais, gente, nesse momento, porque quem dá aula nas faculdades acaba sendo muito professor às vezes, né? Então, se não, vocês me corrijam aí, por favor. Não, tranquilo. Flávio, vamos supor que chegou o profissional ali de segurança do trabalho para um colega de empresa e falou, poxa, você deveria estar usando o capacete. Por que você está aqui sem capacete? Não pode, pô, o pessoal vai te mandar para fora e tudo mais. E aí o cara pega e responde assim, não, de jeito nenhum. Pô, faz seu trabalho aí, me deixa aqui tranquilo. E aí, como é que ele resolve um impasse desses que, enfim, acontece com tanta frequência na vida desses profissionais? Boa pergunta, Pedro, boa pergunta. Na verdade, quando chega nesse patamar, aonde o cara fala, sai para lá, isso aqui não é problema meu, você já teve um conflito instalado ou instaurado nessa relação. O grande problema está na abordagem.
Isso serve para qualquer relação. Isso serve para a minha Uhum. relação com meu filho, com a minha esposa, com os meus funcionários, e serve numa relação de trabalho com os pares, inclusive falando de segurança. Se eu chego para essa pessoa de uma forma que ela se sente agredida, que ela se sente ameaçada, que ela se sente preterida, que ela se sente incompetente, ou qualquer sentimento negativo que a gente possa imaginar aqui, existe uma tendência natural nessa pessoa de tentar preservar a autoestima dela. E como que ela faz isso? Como que ela lida com esse conflito? Se tornando muitas vezes agressiva. E tem um negócio, gente, que é muito interessante na gestão de conflitos. Quando eu experimento esse estado interno em mim, chamado conflito, eu me torno muito menos inteligente do que eu poderia ser. Uhum. Em conflito, o meu bom senso diminui, a minha capacidade de entender os meus objetivos diminui, a minha conexão com o meu propósito diminui. Porque nessa hora que eu estou em conflito, a única coisa que eu quero é me defender daquela situação que eu sinto que me ameaça. Então, o conflito, ele não nasce do nada. O conflito, nesse caso que você trouxe, Pedro, você fala assim, poxa, como que eu vou lidar com aquela situação quando o cara, ele fala desse jeito comigo? Mas, na verdade, aquele cara já está em conflito. Ele está experimentando... Há mais tempo. Exato. E aí nós temos um confronto que nasce, porque vamos entender uma coisa. Eu posso pensar muito diferente de você. Isso é maravilhoso. São ideias diferentes que podem se complementar. Então, a oposição está tudo bem. O problema é quando o nosso pensar diferente ou enxergar diferente nos leva para uma situação de confronto. E aí eu começo a te enxergar como uma ameaça. E não é enxergar você, a sua pessoa, mas aquilo que você fala, aquilo que você está pensando, aquilo que está me cobrando, ele acaba virando uma ameaça. Interessante. Então, antes dessa situação, desse diálogo acontecer, provavelmente já existiram outras ações, outras coisas que foram motivando o trabalhador e o técnico a pensar dessa forma e tudo mais. Então, qual é o melhor jeito de lidar com os conflitos desde quando ele surge e até nesse momento, assim, quando ele meio que explode? Maria Helena, eu vou te responder isso de um jeito diferente, tá? Começando por um pedido. Eu vou pedir para você daqui a pouco refazer essa pergunta. Eu vou te falar por quê. Porque quando você me falou, me veio uma ideia super importante. Aí quando você me complementou, eu falei, eu não posso trazer dessa ideia, vou ter que trazer de um jeito. Aí eu entrei em conflito. Olha que interessante. A sua pergunta me pôs em conflito. Por quê? Porque eu queria trazer uma ideia. E aí a complementação da tua pergunta não me permitiu. Eu sou um especialista em conflito. E eu entro em conflito. Eu experimento o conflito também, eu sou humano. Agora, o que a experiência e o que o estudo me traz? É a capacidade de me perceber nesse momento. E ao me perceber em conflito, eu consigo sair dele mais rápido. Até brincando com você nessa hora, até pedindo para você me perguntar de novo depois. Porque eu sei que eu estava experimentando um conflito. Porque quando você começou a pergunta, eu tinha um objetivo para te responder. Quando você complementou, eu perdi o meu objetivo. Opa, entrei em conflito. Agora, então, eu vou voltar para te responder, tá? Tá bom. Tem um pensador que eu acho maravilhoso, que se chama Peter Senge. Todo mundo conhece, ou a maioria das pessoas já ouviu falar do Daniel Goleman, na inteligência emocional, que é o papa da inteligência emocional. Mas eu ouso dizer que o Peter Senge, que é um grande parceiro dele, é tão brilhante quanto. E o Peter Senge, ele tem um conceito chamado escada da inferência. Isso é básico na relação de conflitos, que é assim. Imagina que nós convivemos no nosso dia a dia, tá? Nós somos colegas de trabalho. Acontece um problema entre nós, um probleminha desse tamanho, que fica mal resolvido, tá? Na minha cabeça existe uma inferência, um julgamento, um pressuposto de que você não vai com a minha cara. Numa próxima situação, qualquer coisa que você faça, qualquer coisa que você me fale, baseado nessa escada da inferência, eu já entro de forma reativa àquilo que você falou. E aí vai chegando um processo em que nós dois na relação estamos subindo, escalando essa escada da inferência. Chega um momento que se você até respirar do meu lado, eu já Você já enxerga de uma forma negativa. Exato. E o Peter Senge, ele mostra isso brilhantemente num livro chamado A Quinta Disciplina. É que aí seria assunto para um outro podcast, tá? Mas quem sabe um dia. Anotem aí o nome desse livro. Mas eu vou pensar em fazer olha, me inspirou aqui a fazer um conteúdo para o meu canal para falar sobre isso mais profundamente. Agora, volta na pergunta que você fez, que se eu não estou enganado, você me perguntou como é que a gente lida com isso. Foi isso? Como que
Da situação chegar nesse ponto, do conflito chegar nesse ponto, do cara já tá tão com esse negócio tão acumulado que ele vai falar, não vou colocar o capacete, entendeu? Então, como que a pessoa, o líder nesse caso, o técnico de segurança, pode ir trabalhando essa relação para ir resolvendo sem que a situação chegue nesse ponto do conflito ser tão explosivo assim? Isso é explosivo. Boa. Eu acho que a gente pode pensar num processo na relação. Primeira mudança, ela sempre acontece em mim. Sempre acontece em mim. Não adianta eu querer que o outro mude se eu continuar do mesmo jeito, porque uma relação é uma resposta àquilo que cada uma das duas partes faz. Uhum. Então, se eu estou numa posição de liderança, eu quero que você siga determinados procedimentos, e nós temos uma relação desgastada, eu posso rezar para tudo quanto é santo que você não vai mudar só porque eu quero que você mude, tá certo? Minha voz perde o Com valor, certeza. né? Então, eu preciso ressignificar a minha relação com você. E a primeira coisa é começar entendendo que você também é uma pessoa, que você também tem objetivos, que você também tem desejos, que você tem medos. E que se eu não dialogar com você de uma maneira honesta e verdadeira, querendo te ouvir e não só querendo responder o que você fala, se eu não fizer essa mudança interna, a nossa relação não muda. Então a primeira coisa está aqui. A segunda coisa é, no diálogo, a gente realmente está aberto para ouvir o outro. E aí entra algo que Peter Senge também fala de uma maneira brilhante. Ele usa um termo chamado inquirição, ou perguntas. Então, ao invés de eu chegar para você e falar assim, Maria Helena, faça isso, Pedro, haja dessa forma, se Bota eu o chego até capacete. vocês, bota o capacete, se ao invés de eu fazer isso, eu abordo de uma forma diferente, e eu falo, Maria Helena, eu tô vendo que você não tá com o capacete. Tem alguma razão para isso? Eu tô te respeitando, eu tô te ouvindo. E aí você vai poder trazer algum argumento para mim que talvez seja verdadeiro. E talvez a gente construa uma nova forma. Mas talvez você me traga algo que seja completamente fora de propósito. E eu falo, mas, Maria Helena, qual é a nossa regra de trabalho aqui? O que é esperado de cada um de nós enquanto profissionais? E aí você vai me trazer aquilo. E eu falo, bom, então nesse momento, o que é esperado de você pela nossa empresa, pela nossa área de segurança? E aí você fala, não, realmente eu preciso fazer. E você fala, ok, tá tudo bem, e olha, eu te agradeço muito, porque você realmente me deixou chegar até você. Obrigado, sei que eu posso contar com você agora. Olha como muda a relação. Bacana. Olha como muda a relação. Completamente. Agora, a questão é uma abordagem baseada em perguntas. Baseada em perguntas. Fica muito mais fácil de você quebrar resistência. E isso, gente, é uma das coisas que em 100% dos meus cursos de liderança eu ensino para os líderes. Aponte menos e faça mais perguntas. Porque quando você faz a pergunta, você permite que o outro, a partir do modelo mental dele, ele traga aquela resposta que você quer. E ele mesmo vai tirando conclusões ao longo desse processo, né? Ele vai vendo, se questionando, entendendo que deveria ser assim, mas que ele está agindo assado e que isso tem alguma consequência. No final, você não precisou dizer para ele que ele estava errado. Ele mesmo chegou a essa conclusão sem que você fosse o chato da história, né? Exatamente. E tem mais, né? Eu não acredito, gente, de forma alguma, que um profissional de qualquer área, de qualquer empresa, que ele levante de manhã da cama dele e ele fala assim, hoje o meu objetivo de vida é sacanear a empresa. Hoje o que eu quero é ferrar com a vida do meu chefe. As pessoas não são assim. As pessoas até fazem isso quando elas estão em conflito. E lembra que o conflito é aqui dentro. É a experiência que eu tenho. Então, em conflito, muitas vezes, eu me torno reativo, eu me torno agressivo. Mas uma pessoa motivada, ela não tem esse padrão. Ela não levanta da cama com o objetivo de fazer o mal para as pessoas e sacanear as pessoas. Isso eu vejo todos os dias, gente. E eu vejo mudanças profundas nas empresas, nas organizações, nas relações de liderança, quando o líder começa a ter esse pressuposto. Que o cara que está ali, ele não está afim de sacanear ele. Ele está só reagindo a uma situação de desconforto que ele está tendo com aquela situação. E aí, cabe também, e se eu estiver falando muito, vocês me cortem, mas eu falo disso que eu sou apaixonado, eu me empolgo com isso, mas o que acontece é assim, a gente tem uma visão muito egocentrada. Eu acho que tudo gira em torno de mim. Então eu acho, o cara faz isso só para me sacanear. Gente, olha que vaidade, achar que a pessoa está vivendo a vida dela em função de me sacanear.
é achar que eu sou muito importante na história, né? Que eu sou a última azeitona da empada. Então, assim, é entender que cada um tem as suas motivações. E se eu não entrar na motivação do outro para entender, eu não consigo fazer a mudança acontecer. E quais são os erros mais comuns que o pessoal comete na hora de gerenciar conflitos, que você percebe? Eu acho que o primeiro erro é a falta de capacitação. O primeiro erro é não saber. Então, ações como essa que vocês estão fazendo aqui, que é trazer um pouco mais de conhecimento, de luz para as pessoas, isso já começa a cair algumas fichas. Então, a primeira coisa é você querer gerenciar o conflito do outro quando você está em conflito. Então, não adianta, a minha equipe está quebrando o pau ali, e eu internamente estou pé da vida com a situação, eu estou em conflito, se eu for lá entrar, eu não sou uma solução, eu sou só alguém que vai aumentar ainda mais o problema. Então, a gente, quando tem uma situação e eu quero resolver de cabeça quente, eu não vou ser a pessoa mais inteligente para lidar com aquela situação. Então, aqui, sabe aquela história do conta até 10? Quando você está de. Isso tem uma razão de ser, tá, gente? Isso tem uma razão de ser. Isso é neurológico. Nós temos uma estrutura no nosso cérebro chamado amígdala. Não é a amígdala da garganta, a amígdala cerebral. E essa amígdala, ela funciona assim. Todas as vezes que eu recebo uma informação, ela passa pela minha amígdala, que está no meu cérebro emocional, e depois ela vai para o meu neocórtex, que é o meu cérebro racional, ok? O que acontece? Quando esse impacto emocional é muito forte, acontece um fenômeno que nós chamamos de sequestro da amígdala. A amígdala, ela sequestra a informação, ela não permite que a informação ela chegue no neocórtex. Então, as nossas respostas são puramente emocionais. E o que a ciência mostra? Que esse processo de sequestro da amígdala, ele dura no máximo 6 segundos. Então, quando você conta até 10, você deu tempo suficiente da informação que chegou e que te causou aquele estrago, ela sair do sequestro da amígdala e chegar no teu neocórtex para você poder tomar uma decisão mais consciente e menos emocional. Gente, fala sério, é lindo esse negócio, né? Ou será que sou eu que sou apaixonado? É lindo, é lindo. É legal demais, isso muda as relações. É verdade. Interessante. E assim, vamos supor, você está andando numa empresa, numa indústria, enfim, fazendo uma visita da empresa de um amigo e tal, e nota que, poxa, lá tem uma excelente, boa gestão de conflitos, ou pelo menos boa liderança. O que te faz ter indícios para pensar que essa empresa, só de você caminhar nela, faz isso com excelência, assim? Rapaz, tu é bom de fazer pergunta também, viu? Tô adorando, tô adorando. Imagina. Eu diria que eu vou te dar 3 indícios, tá? Muito fáceis da gente perceber. O primeiro é a gente ver as pessoas sorrindo. Como sorrir é bom, né? Você trabalhar sorrindo, trabalhar feliz. Tem um livro que eu gosto muito que se chama Felicidade dá Lucro. E é isso, as pessoas estão felizes. A segunda coisa é quando você começa a perceber a cooperação. Porque quando a gente percebe que eu e você juntos somos melhores do que nós dois separados, ou brigando um com o outro, significa que existe um engajamento. Então nós estamos trabalhando para um propósito. Nós estamos trabalhando para chegarmos juntos em algum lugar. Então, quando você vê alto nível de cooperação, você tem baixo nível de conflito. É o segundo indício. E tem o terceiro que eu acho que é sensacional. É quando as pessoas elas se predispõem a ter as chamadas conversas difíceis. É aquele momento em que aquilo que você faz me traz desconforto. Mas ao invés de guardar para mim, ou pior, fazer fofoca para os outros, eu chego para você e eu falo, isso me deixou desconfortável. Vamos conversar e vamos resolver isso aqui agora. Quero te ouvir. Por que isso aconteceu? Por que você fez isso? Por que você falou assim? Bacana. E aí eu te ouço, a gente dialoga e a gente chega numa conclusão que é boa para todo mundo. Mas esse já é um terceiro nível, o nível mais elaborado das boas relações de gestão de conflitos. E agora, pelo contrário, se você estivesse andando numa empresa que você atendeu ou de um amigo seu, o que te faria notar que essa empresa não tem uma boa gestão de conflitos, uma boa liderança? Qual que é o desenho da tragédia? Olha, como é bom a gente dialogar, né? Porque assim, eu tô aqui conversando com vocês e tá me vindo insights. Eu vou falar para vocês algo agora que eu nunca falei em nenhum curso meu, porque eu nunca tinha pensado nisso. Mas a sua pergunta me fez pensar nisso. Eu acho que uma das coisas que, assim, básico, né? Ambiente de muita fofoca.
Fofoca é sinônimo de conflito. Por quê? Rádio corredor, rádio A peão. rádio peão, sim, porque quando você tem muita fofoca, significa que não existe a confiança para uma discussão madura entre nós. Então, ao invés de resolver o assunto no fórum correto, eu faço a fofoca. Porque eu não consigo lidar com a minha angústia, não tenho para onde dar vazão para ela, eu vou na fofoca. A mesma coisa são as tais das panelinhas. Por que a panelinha acontece? Porque todos nós precisamos nos sentir seguros. Se eu não me sinto seguro na minha equipe como um todo, o que eu faço? Eu me junto com aquelas pessoas que são um pouco mais parecidas comigo, eu me fecho na panelinha para ter um pouco mais de segurança. Então, quando você vê muita fofoca e muita panelinha, você tem indícios aí dessa situação. Tá? E claro, né? Baixos resultados. Quando o resultado está abaixo do que você espera, os objetivos não são alcançados, metas não são batidas, a gente percebe que tem alguma coisa. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um programa de liderança que o nome é Líder de Resultado. E sabe como que a gente começa a formar um líder de resultado? Pela inteligência emocional e pela gestão de conflitos. Porque se o líder não tem isso dentro dele, ele jamais vai ter uma equipe de alta performance. Porque a equipe lá é o resultado do líder que está aqui. Isso é básico, tá, gente? É básico. Muito legal. E se você pudesse deixar um conselho para quem trabalha com segurança e precisa exercer essa autoridade do jeito certo, sem ser só o chefe, ou o chato, ou o mandão. Pelo contrário, né? Ser visto e ser notado e exercer esse papel de liderança do jeito certo. Qual conselho você daria, assim, para quem precisa cuidar do bem-estar de todo mundo que o cerca? Eu vou dar um conselho em 3 etapas, tá? Exercita a empatia, aprenda a se colocar no lugar do outro e calçar o sapato do outro, entender por que ele faz o que ele faz, não na sua perspectiva, não julgando que ele está de sacanagem com você, mas na perspectiva dele. Ouça um pouco mais e use mais as perguntas. Basicamente, essas 3 soluções aí resolvem muitos problemas. Maravilha. Arrasou. Ping-pong? Mais alguma, Pedro, antes do ping-pong ou podemos passar? Não, vamos pro ping-pong. Ó, ping-pong eu sou bom, hein? Jogo bem, manda bem. Então você vai ganhar de mim. De mim também, com certeza. Mas vamos trocar o ping-pong por um frescobol. Já ouviram essa história, não? Sei. Não. É legal, né? A gente fala que nas empresas é muito legal quando você sai da relação do tênis e vai para a relação do frescobol. Porque no tênis eu jogo para fazer você não pegar a bola. Eu jogo para você não ganhar. E no frescobol a gente só ganha se a gente fizer, né, a bolinha ficar mais tempo no ar. Então é bem legal essa sacada. Legal. Então vamos no ping-pong com cara de frescobol. Legal. Vamos. Bom, então o ping-pong são as 5 perguntas finais que a gente faz aqui no podcast, que todos os convidados que passam por aqui respondem. São dicas rápidas, que a gente não vai pegar o Flávio de surpresa, mas são perguntinhas rápidas, assim, para compartilhar ideias com vocês. Então, a primeira é um livro, um material ou algum conteúdo que todo mundo que trabalha com segurança não pode deixar de ver, de ler, de consumir. Uau! Ó, mas você me pegou de surpresa, assim, porque eu vou te contar uma verdade, viu? Eu não me preparei, porque eu quis estar muito presente aqui. E bom demais. Olha, eu falei muito de Peter Senge, né? Eu acho que Peter Senge é sempre uma leitura muito legal. E esse livro que eu falei, A Quinta Disciplina, ele é maravilhoso. Só que ele é uma leitura um pouco mais densa, tá? Então, talvez para quem para quem já está rodando há muito tempo, vai para cima da Quinta Disciplina. Para quem está começando, começa pelo Simon Sinek, Comece pelo Porquê. Esse é muito legal, esse livro. E para quem não gosta muito de ler, a minha recomendação é ouça o vídeo dele no TED Talks. O TED Talks é maravilhoso. Então, você colocar lá no YouTube, TED Talks, Simon Sinek, Comece pelo Porquê, é um conteúdo riquíssimo. Maravilha. Perfeito. E também eu podia falar de outras coisas que não fosse livro? Fiquei incompleto agora. Pode. Não. E o seu fala do seu canal também, porque além desse que você indicou, as pessoas podem se desenvolver como líderes através do seu conteúdo maravilhoso. Com certeza, através do canal Flávio Lettieri, do meu Instagram, @LettierIFlávio. E se alguém já quiser ir direto para o choque, faz um contato comigo pelo Instagram, que a gente tem alguns cursos que são rápidos, de consumo rápido, mas muito focados na realidade do líder. Legal. E Flávio, qual famoso te inspira? Nossa, são tantos, cara, são tantos. Eu poderia dar uma resposta padrão e falar de Jesus Cristo, e eu não sou cristão,
tá? Não é a minha prática religiosa, mas eu acho que o modelo de liderança de Jesus é muito bacana, é muito bacana. Mas trazendo para um momento atual, eu gosto demais de Nelson Mandela, por toda a história que ele teve, por aquilo que ele passou. Inclusive tem um documentário muito legal na Netflix, chamado Líderes que Inspiram, que vale a pena, e ele foi todo inspirado a partir de Nelson Mandela, então acho que fica aí a dica também. Não, vou Bacana. pegar para ver também, nunca vi esse Vale a pena, é documentário. bem legal. Qual foi um Maravilha. principal conselho, algum pitaco que alguém deu na sua vida que te deu um empurrão na sua carreira, que fez diferença, assim? Vamos lá. Eu tive o privilégio de ter um grande mestre na minha vida. Eu sempre fui muito de fazer as coisas. Eu nunca fui de me acomodar, sempre fui muito para cima. E quando eu era jovem ainda, acho que até mais jovem que vocês, e olha que vocês são jovens para mim, mas eu tive muita resistência das pessoas que trabalhavam comigo, dos mais velhos, das pessoas que não seguiam aquilo que tinham que fazer. E esse meu mentor, ele falou assim para mim, Flavinho, ele me chamava de Flavinho, Flavinho, toma cuidado, porque o reino dos imbecis é muito unido. Os imbecis se juntam para derrubar quem quer fazer. E foi um conselho que me ajudou muito a evitar problemas na minha vida. Interessante também. Ó, tô cheia de também inspirações saindo daqui. Então, hoje tá quente, né? Tá quente o negócio. E Flávio, assim, nos dias difíceis, o que você faz para distrair, relaxar, descansar? Bom, eu tenho uma prática diária que é a meditação, algo que me ajuda muito, meditar todos os dias, né? Isso não quer dizer que eu fico zen o tempo todo. Então eu gosto muito de viajar, sair para o campo, tomar um bom banho de cachoeira. Realmente é assim o que mais tira o meu estresse. Legal. Maravilha. E a gente sempre conclui com uma frase que cada um completa essa frase de um jeito. E dessa vez, em vez de ser uma frase só, eu vou te pedir para completar 2 frases. Primeiro, Opa. segurança para mim que é a nossa padrão. Um valor inegociável. E para a gente terminar, porque eu vou puxar a sardinha para o seu lado, liderança para mim fazer a diferença no mundo através das pessoas. palmas Arrepiei. para esse episódio.